Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao workshop Você Falando Inglês. Eu sou o Matheus Anjos, teacher de inglês, e nessa série de 3 aulas eu vou te mostrar o caminho para você aprender a falar inglês em 12 meses ou até menos. Mesmo que você esteja começando do básico agora, ou até do zero, ou até tenha pouco tempo na sua rotina para estudar. Sim, esse workshop é para você que quer se comunicar com confiança no exterior, nas suas viagens, até na sua carreira profissional, e para você que já tá até fora do Brasil e precisa se comunicar com os nativos por aí, falando o idioma com confiança e, é claro, entendendo essas pessoas, esses nativos de fora. E eu sei que agora você deve estar se perguntando, será que é realmente possível aprender a falar inglês em tão pouco tempo assim, em questão de meses, em 12 meses ou até menos? E olha só, se eu tivesse no seu lugar eu também duvidaria, mas foi depois de ver centenas de pessoas aplicando esse exato método conseguir aprender, mesmo começando do absoluto zero ou no básico, eu posso te afirmar que sim, é totalmente possível. Olha só esses cases aqui, take a look. Pra falar era horrível, né? Pra algo que eu sempre quis. Eu me lembro desde pequena, eu sempre quis aprender inglês. Estava extremamente bloqueado, sentimento de vontade de sair correndo, de sumir daquilo ali e falar assim, não quero mais, eu não sei falar. Tinha medo de falar, vergonha. Eu estava enferrujado, travado, tenho 54 anos e eu falei, putz, eu não consigo gravar bem as coisas, vamos ter que repetir muito. Pô, será que eu nunca vou conseguir? Comecei do zero no método EA, conseguia me comunicar em inglês e entender o que eles falavam. Eu desenvolvi em questão de 8 meses. Quando eu fiz mesmo o método, eu falava assim, cara, eu posso aprender a qualquer momento e qualquer pessoa pode aprender também. Inclusive, até no meu profissional, eu tenho sido uma referência aonde trabalho. 6 meses depois, já estava mais confiante. Nunca, há anos atrás, nunca imaginava que eu ia conseguir tá falando, lendo, entendendo outra língua, né? Tranquilidade num método que permite que eu seja eu mesmo, viajo para os Estados Unidos e já não preciso mais levar intérprete. I'm 29 years old. I watch movies and listen music. My first language after Portuguese. Working in the airport, Guarulhos Airport, everything is English. Emails, many visits. I'm living in Goiânia. I'm a buyer. My hobby is to sleep and run. I'm 34. I'm single. Next week I'm gonna Las Vegas because have a event over there. Then I visit Minneapolis, return to Miami, buy some stuffs, or then I return to Brazil. E essas só foram algumas das centenas de pessoas que estão aplicando o exato método que eu vou te explicar durante o workshop, estão conseguindo esse tipo de resultado. Mas olha só, para você conseguir entender e absorver todo o conteúdo, você precisa assistir às aulas do nosso evento em sequência. Então hoje, segunda-feira, a aula 1 foi liberada, na quarta-feira eu vou liberar a aula 2, na sexta-feira a aula 3 e no domingo nós vamos ter a aula de finalização do workshop. Então é super importante que você assista essas aulas em sequência para você conseguir entender e absorver todo o conteúdo da forma certa. E eu sei que agora você deve estar se perguntando, como é que essa metodologia foi cair nas minhas mãos? Como surgiu esse método que transformou a minha vida e a vida de centenas de pessoas? E por que ele não está divulgado na internet em todos os lugares? É isso que eu quero te contar aqui agora, como esse método surgiu. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Eu não nasci com talento pro inglês. Eu lembro que durante a minha fase de aprendizagem do idioma, eu tinha muita dificuldade de formar frases, eu tinha dificuldade de pronunciar as palavras, e fora que eu era muito tímido e eu tinha vergonha de expressar as minhas ideias falando o idioma em voz alta. E eu não sei se você se sente assim hoje também. Eu lembro até hoje, quando alguém vinha falar comigo e eu tinha que responder, eu sempre tentava traduzir do português para o inglês. Então dessa forma eu não conseguia combinar as palavras para formar minhas frases, e na maior parte do tempo eu travava. Isso era muito constrangedor e eu me sentia sempre um peixe fora d'água, porque eu não conseguia evoluir na língua. E eu tinha o sonho de viajar pro exterior, eu queria me comunicar com os nativos com confiança. Eu já até pensei em morar fora também. E é claro que eu queria me destacar no mercado de trabalho, mas o inglês sempre foi uma pedra no meu caminho. E eu percebi que se eu continuasse estudando daquela forma tradicional, eu ia até entender um pouco sobre a gramática, sobre a teoria da língua, mas o que realmente importava, que era falar, eu não ia conseguir.
porque eu percebi rápido, não adiantava eu ficar decorando milhares de palavras se na hora de falar eu não conseguia juntar essas palavras umas com as outras para formar minhas frases. E eu percebi que se eu continuasse estudando daquela forma ali, eu não ia conseguir desenvolver o meu speaking, a minha fala no idioma. E se você for parar pra ver, é por isso que tanta gente fica estudando por anos no ensino tradicional, só que mesmo assim até hoje não tem resultado prático, não conseguem falar o idioma na vida real. E até então eu tava levando os meus estudos dessa forma, só que teve um dia específico que eu disse chega. Teve um dia dentro desse curso que eu tava levando e estudando, que teve uma apresentação para cada aluno preparar. E essa apresentação, cada pessoa tinha que falar por 5 minutos sobre um tema específico. E como que eu me preparei para essa apresentação? Basicamente traduzindo tudo que eu ia falar e tentando decorar, pra chegar ali na hora, todo mundo tá me olhando e eu conseguir falar alguma coisa. Só que adivinha o que aconteceu? Chegou o dia da apresentação, tava lá eu, fui em frente à sala, tinha mais ou menos 10 a 12 pessoas ali dentro. E quando eu comecei a falar, eu simplesmente travei. Eu não lembrei de nada, me deu um branco. E eu simplesmente passei vergonha ali, olhando pra todo mundo, olhando pra minha cara, me julgando, e eu não consegui falar nada. Eu só queria conseguir falar a língua com naturalidade, conseguindo formar minhas frases, pronunciando naturalmente, conseguindo entender os nativos ali na vida real, nos filmes, nas séries, nas músicas, conseguindo me expressar e, é claro, sem passar vergonha. E eu pensei comigo, se tem tanta gente aprendendo, deve ter outras formas de aprendizado também, certo? E eu fui atrás de formas alternativas de aprendizado de inglês. Eu fui atrás de novas abordagens, de novas formas de aprender o idioma. E o fato é que eu testei muito, eu errei muito também. Só que nesse processo de entrar e estudar nesse submundo da aprendizagem de idiomas, eu encontrei uma série de técnicas que começaram a dar resultado em mim. E quando eu percebi que eu tava conseguindo evoluir, quando eu comecei a perceber que eu tava conseguindo formar frases, que eu tava conseguindo memorizar o que eu tava aprendendo, que eu tava conseguindo pronunciar as palavras da forma certa, eu parei pra analisar o que eu tô fazendo que tá dando certo aqui. E foi aí que eu comecei a mapear algumas técnicas que eu tava utilizando que estavam sendo turbinas pro meu aprendizado, que tava me fazendo ter resultado de forma muito mais acelerada do que o tradicional. E foi aí que foi começar a ficar claro pra mim que tinha uma metodologia ali, porque eu me deparei com uma abordagem que mudou tudo pra mim, uma abordagem que simplesmente ignorava toda a parte teórica do idioma, todo aquele excesso de gramática, e ela simplesmente focava em você adquirir vocabulário através das combinações de palavras, através dos padrões do idioma. Sim, eu sei que parece loucura, mas essa abordagem, que ao invés de focar no inglês dos livros, que te torna um professor, ela foca em você aprender igual uma criança aprende, adquirindo vocabulário, tentando falar, arriscando, errando e recebendo feedback. Ou seja, você vai conseguir evoluir muito mais rápido na língua quando você deixar de lado aquele inglês dos livros, aquele inglês da teoria, e quando você começa a focar, a aprender através do inglês da vida real, daquele vocabulário que realmente é utilizado no dia a dia dos nativos, aí sim você vai conseguir perceber a diferença. E é exatamente assim que as populações aprendem idiomas. Se você for reparar, por exemplo, uma criança americana, ela já tá falando inglês antes mesmo de chegar na escola, antes mesmo de tocar num livro na vida dela, ela já tá falando o idioma. Por que será? Eu posso dar o exemplo até aqui no Brasil. As crianças já estão falando português sem ao menos ter pegado num livro de gramática para aprender. Essa é a forma natural de aprender idiomas, não focando na teoria, mas sim adquirindo vocabulário prático, ouvindo, arriscando, recebendo feedback. Essa é a forma natural de aprender uma nova língua. Então sim, existe uma forma muito mais poderosa de você aprender o idioma que não é a tradicional, que pode te fazer falar a língua em 12 meses ou até menos, e eu quero te mostrar aqui durante o nosso workshop. E antes que o inglês parecia impossível para mim, que eu me sentia incapaz, que era muito difícil, que eu nunca ia aprender, depois de meses aplicando essas técnicas eu já estava conseguindo me comunicar, entender os nativos, eu já estava conseguindo expressar minhas ideias, entendendo os filmes, séries, músicas, viajei
falei com pessoas do mundo todo. Olha essa foto aqui que eu vou colocar na tela. Falei com americanos, falei com gente da Europa, falei com nativos da Austrália, com pessoas do mundo todo, sem dificuldade nenhuma, conseguindo entender e expressar as minhas ideias também com muita naturalidade. E eu percebi ali que eu tinha algo poderoso em mãos, uma metodologia que poderia fazer qualquer pessoa aprender a falar inglês em 12 meses ou até menos, porque foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. E eu desenvolvi uma habilidade tão grande de falar o idioma que eu fui convidado por uma escola aqui em São Paulo para dar aula nessa escola. E como na época eu tava precisando de dinheiro e de trabalho, eu aceitei esse convite e eu comecei a trabalhar nessa escola. Vou até colocar aqui uma das fotos que eu tirei com os teachers lá, né, que era o trio que a gente tinha de teachers, de professores. Tem uma foto também com a recepcionista dessa escola e eu fiquei lá um bom tempo, por 2 anos ensinando, só que lá eu não tinha a liberdade de ensinar da minha forma. Eu tinha que seguir a metodologia daquela escola. E eu tava percebendo que aquela metodologia era a metodologia tradicional. E as pessoas não estavam conseguindo evoluir como elas poderiam. E foi aí que eu decidi sair. Eu me demiti porque eu não estava me sentindo confortável em saber que eu poderia ensinar de uma forma melhor, só que eu não podia. Depois de sair dessa escola, eu comecei a visitar diversas empresas aqui em São Paulo e eu comecei a dar aulas em grupo nessas empresas. Tem até uma foto aqui, ó, que eu vou colocar na tela, de uma dessas empresas onde eu tava dando aula na Moca para um grupo de alunos. E quando eu comecei a ensinar da minha forma, o resultado foi espetacular. Eu comecei a ver o resultado daqueles alunos que estavam saindo do zero. Em questão de meses, já estavam conseguindo falar o idioma, já estavam conseguindo formar frases, já estavam conseguindo entender os nativos e pronunciando as palavras no idioma de forma totalmente natural. E é justamente por isso que eu criei esse workshop, porque eu quero compartilhar com você esse método que transformou a minha vida e a vida de centenas de pessoas também. E eu não quero guardar ele pra mim, eu quero que você também consiga aprender a falar inglês em 12 meses ou até menos, para que você consiga viajar pra fora, se comunicando com os nativos. Eu quero que você consiga evoluir profissionalmente na sua carreira, porque você sabe, só 5% dos brasileiros dominam o idioma. Quem fala inglês acaba sendo mais valorizado profissionalmente. E eu quero que você seja parte desses 5%. Eu quero que você consiga pronunciar as palavras de forma natural, que você não tenha dificuldade em expressar suas ideias na língua, que você não passe vergonha, constrangimento igual eu passei no passado. Olha só, se você tá achando que para aplicar esse método você precisa de horas sobrando no seu dia, não é necessário. Com apenas minutos ali, de 10 a 20 minutos por dia, você consegue aplicar e evoluir. O segredo aqui não é você sentar a bunda na cadeira e ficar lá por 1 ou 2 horas. O segredo tá na imersão. É você estar em contato com a língua todos os dias. E por mais que você não tenha tempo, você pode fazer isso em períodos específicos do seu dia, em atividades que você já faz. Por exemplo, no caminho de casa para o trabalho, dirigindo, lavando a louça, tomando café ou almoçando, você coloca o seu fone e você aplica e você estuda. O mínimo é esse, de 10 a 20 minutos, mas é claro, se você quiser intensificar o seu aprendizado, você pode colocar mais tempo diário para o seu estudo, para a sua aprendizagem. A questão aqui é, você tá comprometido, você tá comprometida a aprender a falar o idioma, porque quem tá faz acontecer. Comprometimento é a chave. Commitment is key. Se você tá comprometido ou comprometida, eu tenho certeza que daqui a 12 meses ou até menos você pode estar falando o idioma. E a primeira etapa do meu método para que você consiga aprender a falar inglês em 12 meses ou até menos é entender os erros que te impedem de chegar lá. Os erros que te travam, que não te deixam evoluir, e é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui agora. O primeiro erro que você tá cometendo que te impede de aprender a falar inglês é você ter a síndrome do copia e cola. Como assim a síndrome do copia e cola? Essa pessoa que tem essa síndrome é aquela pessoa, aquele brasileiro que na hora de pronunciar uma palavra, quer pronunciar exatamente como ele vê a palavra escrita. Como assim? Eu vou te mostrar aqui na prática, mas por que que isso aqui é um erro? Olha só, a fonética do inglês é totalmente diferente da fonética do português. Então, se você lê uma palavra, se você tá vendo uma palavra lá em inglês, você não pode se basear
pronúncia dessa palavra com a sua mentalidade na fonética da nossa língua, do português. Por quê? Porque são dois idiomas diferentes e eu vou te mostrar na prática o porquê que isso acontece. Olha só, eu coloquei aqui ao lado mistake. Essa palavrinha mistake significa erro, tá? Então, erro número 1. Então, olha só, é a síndrome do copia e cola. Por quê? Olha só, vamos pegar uma palavra aqui, essa palavrinha aqui, ó, que significa corredor em inglês. Se você comete o erro da síndrome do copia e cola, você vai copiar a pronúncia da fonética do português. Aí você vai pronunciar como Aisley. Aisley, olha só, minha mente tá no português, Aisley. Só que olha só, você não pronuncia dessa forma. Aqui, ó, você vai pronunciar como Isle. Isle. Tá vendo como é totalmente diferente? Isle. Pode repetir em voz alta comigo. Isso é uma das técnicas do método, é você repetir em voz alta para que você consiga realmente pegar ali a manha, a técnica da pronúncia. Isle. Isle. Então vamos supor que você tá no aeroporto, você quer pedir lá o assento do corredor. Eu prefiro, particularmente. Então eu vou lá, eu vou chegar e vou pedir, ó. I would like, eu gostaria, né? I would like an aisle seat. Eu gostaria de um assento no corredor. I would like an aisle seat. Eita, peraí que sumiu a tela pra vocês, né? I would like an aisle seat. Então é essa forma que eu utilizo para pedir um assento no corredor. A pronúncia é aisle e não Aisley. Quer ver um outro exemplo aqui de uma outra palavra que eu vejo muitos brasileiros errarem? Essa aqui, ó. A palavra mundo. Mundo. Muita gente olha e com a mentalidade no português pronuncia como word, word, word. Só que olha só, a forma correta de pronunciar é essa aqui, ó. World. Tá vendo que tem o RL, o som de RL você faz world, world, world. Ó, isso aqui, gente, é uma outra técnica do método que eu escrevo exatamente a forma com que você pronuncia. Ó, world. Inclusive, eu vou te ensinar mais a fundo essa técnica na aula 2 que vai pro ar na quarta-feira, tá bom? Então, olha só. Eu posso dizer, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui, ó. The world is so small. Ou seja, o mundo é muito pequeno. The world, world, olha a pronúncia. World, the world is so small. Esse so, nesse contexto, ele quer dizer, ele é muito pequeno. The world is so small. Então, ó, mais um exemplo aqui de como as pessoas erram, né? Olha um outro exemplo, essa palavrinha aqui, ó, significa ilha. Se você tá com a mente no português, se você tá com a síndrome do copia e cola, você vai pronunciar como Island, Island, certo? Só que olha só, a pronúncia aqui, ó, é island, 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 ok? Por exemplo, ó, why don't we go to an island? O que eu quis dizer aqui, ó? Por que nós não vamos para uma ilha? Tô dando uma sugestão, né, ó. Por que nós não vamos para uma ilha? Why don't we go to an island? Não é island, e sim island. Tá vendo como é diferente? Não é island, é island. Então esse é o primeiro erro que eu vejo muitos brasileiros cometerem aí na hora de querer falar inglês, na hora de pronunciar, que é a síndrome do copia e cola. Copiar ali a fonética do português achando que vai dar certo no inglês, só que na maior parte das vezes vai dar errado. E o segundo erro que tá te impedindo de conseguir falar inglês é você ter a síndrome do dicionário. Ou seja, é você achar que dominar e focar excessivamente na gramática no inglês vai te ajudar a falar. E olha só, galera, quando se trata de falar inglês, o que acontece com a nossa mente? Quando você foca excessivamente na teoria, na gramática, quando chega a hora de falar, sua mente fica pensando, agora eu vou usar o advérbio ou o sujeito. Beleza, agora é o futuro, por exemplo. Agora eu vou usar o futuro usando will ou going to. Ou agora é o presente simples. Aí você fica pensando, presente simples, eu falo sobre um fato ou sobre minha rotina. Ou seja, a sua mente ela começa a pensar ali nas possibilidades gramaticais. E o que acontece quando você faz isso? Você acaba
travando. Então não tenha a síndrome do dicionário, a síndrome do soar correto, de você querer ser 100% correto gramaticalmente. Isso vai te prejudicar se o seu objetivo é falar, é se comunicar em inglês. Olha só, agora eu vou te mostrar um exemplo aqui super simples, deixa eu mostrar ele aqui pra você. Ele é um exemplo simples, ó, mistake number 2, tá? Erro número 2. Essa aqui, ó, é uma estrutura em inglês que muitos consideram super avançada, tá? Ó, I have been to. No ensino tradicional, eles vão te ensinar, ó, esse aqui é o present perfect. Isso aqui você vai aprender só quando você estiver lá no avançado, no módulo avançado. Mas ó, esquece isso aqui. Eu vou te ensinar de uma forma que você pode estar do zero agora, só que você vai conseguir me entender. Olha só como é muito mais fácil quando você deixa de focar em regras e começa a focar nos padrões da língua. Olha só, o I have been to, você vai usar sempre que você quiser dizer que você já esteve em algum lugar. Ó, se eu quero dizer, por exemplo, eu já estive no Canadá. I have been to Canada. Vamos supor que eu quero dizer, ó, eu já estive no Brasil. I have been to Brazil. I have been to Brazil. Ou eu já estive na Europa. I have been to Europe. I have been to Europe. Ou seja, tá vendo como a forma de explicar a estrutura foi muito simples. Eu só te falei, ó, I have been to, você vai usar quando você quiser dizer isso. Eu já estive em tal lugar. Começa a reparar, quando você estiver assistindo um filme, uma série, o nativo falou I have been to, você associar, ele já esteve em algum lugar. I've been to Canada. I have been to Brazil. I have been to Europe. Tá vendo como é muito mais fácil? Não tem aquela teoria, aquela gramática toda. Se você quiser se tornar um professor, uma professora de inglês, aí tudo bem, você entender, você ir a fundo na gramática. Só que se o seu objetivo é se comunicar, é falar o idioma na sua viagem, num contexto mais profissional, na sua carreira, você não precisa disso. E ó, lembra disso, essa aqui é uma frase-chave para o seu aprendizado. Vou até colocar ela aqui, ó. Time to speak is time to speak. Ou seja, hora de falar é hora de falar. Não é hora de você ficar pensando na teoria ali, em formular as frases corretamente. Você vai falar. Time to speak is time to speak. Hora de se aprofundar e entender sobre detalhes ali das estruturas é outra hora. Hora de falar é hora de falar. Ok? E olha só, o terceiro erro que tá te impedindo de falar inglês é você ser aquele estudante compulsivo, aquele acumulador compulsivo. Como assim? Como assim acumulador compulsivo? É aquela pessoa que quer decorar milhares de palavras em inglês soltas, achando que isso vai te fazer falar o idioma. Só que, galera, olha só, eu conheço pessoas que conhecem 1.000, 2.000 palavras em inglês, só que mesmo assim elas não sabem falar. Por quê? Porque saber palavras soltas não garante que você vai conseguir formar suas frases combinando essas palavras umas com as outras. Eu vou te mostrar isso aqui na prática agora, olha só. Então, erro número 3 aqui, ó, achar que decorar milhares de palavras vai te fazer falar inglês, não vai. Vamos supor que você decora palavra por palavra. Quando você faz isso, a hora que você vai formar frases, consequentemente, você vai lembrar de palavra por palavra. Aí vamos supor que eu quero dizer isso aqui, ó. Eu estou dentro. Como assim eu estou dentro? Você topou fazer alguma coisa. Ei, vamos sair hoje? Aí você fala, ó, estou dentro, eu tô dentro, eu topo. Aí aqui, ó, se você comete esse erro do acumulador compulsivo de palavras soltas, você vai querer falar palavra por palavra. Então, ó, eu, I, estou, am, dentro, inside. Aí você vai falar isso pro nativo, eu tô dentro, I am inside. Ele vai olhar pra você e ele vai ficar com essa cara aqui, ó. What? Que? Por quê? Porque isso aqui não é a forma que eles usam pra dizer isso aqui. Eles não falam I am inside pra dizer eu estou dentro. Eles usam uma expressão, ó. I'm down. I'm down. Eu estou dentro. I'm down. Eu topo. I'm down. E é por isso que você não deve
ficar decorando milhares de palavras soltas, porque na maior parte das vezes você não vai conseguir combinar elas para formar suas frases, porque a forma com que a gente expressa as ideias no português é diferente do inglês. E como que você soluciona esse problema? Você aprende através das combinações de palavras, que é o que eu vou te ensinar na aula 2 do workshop, que sai na quarta-feira, inclusive. Então fica ligado nisso. Quer um outro exemplo aqui, ó? Esse aqui foi o primeiro, né? Vamos supor que você quer dizer dar uma festa, fazer uma festa, né? Colocar aqui, ó, fazer uma festa. Aí quando você aprende através das palavras soltas, você vai lá criar a sua frase. Fazer, do, uma, one, festa, party. Aí você quer dizer isso em inglês, você fala do one party. Party, essa é a pronúncia, ó, party. Só que essa não é a forma que eles utilizam para formar essa frase. Para dizer fazer, dar uma festa, eles dizem assim, ó, throw a party. Throw a party. Vamos supor que eu queria dizer, ó, eu vou fazer uma festa amanhã. Eu vou, I will. I will throw a party tomorrow. É assim que eles falam, ó, eu vou fazer uma festa amanhã. Aqui, ó, I'm down. Vamos supor que alguém me convida. Shall we go to Outback? Vamos pro Outback? E aí eu respondo, I'm down. Eu tô dentro. I'm down. Esse shall we, tá, que eu coloquei aqui, é como se fosse o bora. Bora ir pro Outback? Shall we go to Outback? Eu respondo, I'm down, eu tô dentro. I'm down. Tá vendo só? Quando você aprende vocabulário contextualizado, através dos padrões, das combinações, aí sim você consegue se expressar, formar suas frases. Caso contrário, caso você seja o acumulador compulsivo de vocabulário, isso não vai acontecer e você também vai acabar travando. Tá vendo só a quantidade de erros que estão te atrapalhando de aprender o idioma? E olha só, a gente vai pro último erro agora. Só que antes eu só quero te lembrar do tamanho da oportunidade que tá aqui na sua frente agora. A oportunidade de você estar falando inglês nos próximos 12 meses ou em até menos tempo. E olha só, não é só o idioma pelo idioma, mas é no que a língua pode te proporcionar. E você já se imaginou em poder viajar para fora, se comunicando com os nativos, conseguindo entender essas pessoas? Você já se imaginou conseguindo falar inglês, o tamanho do salto e da evolução profissional na sua carreira que você teria? Olha só essa pesquisa da Cato. E olha só essa pesquisa feita pelo site de empregos da Cato, que revelou e comprovou que a diferença salarial entre uma pessoa que não sabe falar inglês para uma que sabe pode chegar até 70% a mais. E não é só isso, olha só na segunda linha aí, ó. O site da empresa mostrou que não é só essa diferença. Os conhecimentos linguísticos são importantes não apenas na hora da contratação, mas também na hora da promoção. Em média, quem sabe falar o idioma da terra do tio Sam, o inglês, tem salário 70% maior do que quem não tem esse domínio. Então, ó, falar inglês hoje em dia é essencial para o seu profissional. Se você quer ganhar mais, se você quer ser mais valorizado profissionalmente, você precisa, para ontem, focar em aprender esse idioma. É isso que o idioma pode te proporcionar. E se você já tá morando fora do Brasil, o idioma é ainda mais importante para você. Você vai conseguir se comunicar no seu dia a dia, se tornando parte dos 5% dos brasileiros que dominam o idioma, da minoria que realmente sabe se comunicar nessa língua que é tão importante e tá presente em todos os lugares hoje em dia. E olha só, o quarto e último erro que você tá cometendo e tá te impedindo de falar inglês é você ser o iludido do streaming. Como assim o iludido do streaming? Olha só, esse erro tem a ver com você achar que assistir filmes, séries, ouvir músicas aleatórias, isso por si só, você achar que vai te fazer evoluir no inglês. Só que olha só, você só assistir um filme por assistir, você botar uma música e ouvir qualquer música, uma série e só ficar ouvindo, isso é basicamente você ouvir barulho. Você não tá entendendo nada do que tá sendo falado. Então isso não tá te fazendo evoluir. O que você precisa para conseguir evoluir é você ter conteúdo adaptado pro nível que você tá agora. Então, possivelmente, você tá agora do zero ou do básico. Então, você precisa de conteúdo adaptado, nivelado pro nível que você tá agora. E não sair assistindo filme, série,
qualquer música achando que isso vai fazer evoluir. Em uma fase do seu aprendizado no inglês, isso vai ser benéfico, mas não pra fase que você tá agora. Olha só, eu vou te mostrar aqui, ó. This is mistake number 4. Erro número 4, achar que é só assistir filme, sério, ouvir música vai te fazer evoluir. Galera, não vai. It's not gonna make you develop your English. Não vai te fazer evoluir seu inglês. Eu vou te mostrar aqui o que você precisa, que olha só, é conteúdo adaptado, nivelado. E eu vou te dar aqui um exemplo desse tipo de conteúdo para você entender como ele funciona. Então eu vou te mostrar aqui, ó, my introduction, ok? A minha introdução. Então nós vamos analisar aqui um tipo de conteúdo que ele tá nivelado pro nível que você tá agora, ok? Deixa eu só colocar ele aqui da forma certa, peraí. Agora sim você tá conseguindo ver. Olha só, essa aqui é a minha introdução. E agora nós vamos ouvir juntos aqui o nativo falando como se fosse eu a minha introdução. Bora entender o que ele tá falando? Eu vou tocar aqui, eu quero que você ouça e depois eu vou te explicar. Explicar, é claro. Olha só. 1, 2, 3 e bora. Peraí. I'm Mateus. I'm an English teacher, and I live in São Paulo, Brazil. I'm 25 years old. I'm very young, dedicated, hardworking and patient. I have one brother and 3 sisters. They live in another city. So, let's understand. Vamos entender, ó. I'm Mateus. Eita, peraí que surgiu um áudio do além. I'm Mateus. Ok, o que ele quis dizer aqui, ó? Eu sou o Mateus, certo? I'm, eu sou. É isso que significa essa abreviação. É a abreviação de I am. I'm Mateus. Aqui, ó, eu só inverti, ó. I'm an English teacher. Ou seja, eu sou um professor de inglês. Quando você vai falar sobre sua profissão, ó. I'm an. Eu sou um professor. I'm an English teacher. I live in São Paulo, Brasil. Olha a combinação aqui, ó. Toda vez que você vai falar eu moro em tal lugar, é sempre I live in. I live in. Pode repetir comigo. I live in. I live in São Paulo. I live in Portugal. Eu moro em Portugal. I live in Canada. Eu moro no Canadá. I live in Belo Horizonte. I live in Rio. No Rio de Janeiro. I live in. Ok? I live in São Paulo, Brasil. E olha só. Deixa eu colocar aqui, ó. I live in. Eu moro em, ou na, ou no. Isso aqui serve para todos os casos, tá? E aí depois eu falo minha idade. Olha só. I'm 25 years old. Olha como eu falo sobre idade. No português, eu uso o I have. Eu tenho 25 anos. I have, né? Eu tenho. Só que no inglês, eles não falam eu tenho. Eles falam eu estou com 25 anos. Então a forma correta de você falar sobre sua idade é dizendo I'm. I'm, sua idade, years old. I'm 25 years old. Se fosse 30 anos, seria I'm 30 years old. Se fosse 50, I'm 50 years old. 60, I'm 60 years old, ok? Então é dessa forma que você fala aqui sobre sua idade. Depois eu falo aqui, ó, I'm very young. Eu sou muito young, seria jovem. Dedicated, dedicado. Hardworking, trabalhador, né? And patient, e paciente. Então aqui, ó, eu usei 4 adjectives. 4 adjetivos para me descrever. Então, ó, I'm very young, jovem. Pode repetir comigo, tá? Young, dedicated, hardworking, dedicado, trabalhador, hardworking, and patient, e paciente. Aí depois aqui, ó, eu falo, aí sim eu uso I have. Por quê? Porque eu tô falando do que é meu. Eu tenho. I have one brother and 3 sisters. Eu tenho um irmão e 3 irmãs. I have one brother and 3 sisters. They live in another city. Olha o live in, ó. Eles moram em outra cidade. They live in another city. City. Ok? Então, gente, ó,
Isso sim é um conteúdo adaptado pro nível que você tá agora. É um conteúdo para você que tá começando agora do zero, que você tá no básico aprendendo. Se você coloca um filme, você não vai entender nem 5, 3%, 1% do que tá sendo falado lá. Por isso que é importante você ter conteúdo nivelado para você, tá bom? Ó, vou tocar mais uma vez aqui pra gente ouvir, tá? Mas antes, vamos lá, ó. Só colocando aqui a tradução para vocês conseguirem ver na prática o que foi falado aqui, ó. Então, ó, the first thing, I'm Matheus, eu sou o Matheus, I'm an English teacher, eu sou um professor de inglês, and I live in São Paulo, e eu moro em São Paulo, Brasil. I'm 25 years old, eu tenho 25 anos. I'm very young, jovem, dedicated, hardworking, and patient. I have one brother and 3 sisters. They live in another city. Eles moram em outra cidade. Essa aqui ficou a tradução aqui do áudio que a gente viu juntos agora. Ó, vamos lá, vou tocar o áudio mais uma vez para você ir acompanhando. Bora lá? 1, 2, 3 e bora! I'm Mateus. I'm an English teacher, and I live in Sao Paulo, Brazil. I'm 25 years old. I'm very young, dedicated, hardworking, and patient. I have one brother and 3 sisters. They live in another city. Eles moram em outra cidade. Galera, tá vendo que não é barulho? Você consegue entender o que tá sendo falado? Não tá sendo uma coisa aleatória ali que você não tá entendendo nada. Isso aqui é um exemplo de conteúdo nivelado para onde você tá agora. E quando você foca em aprender com conteúdo e com as técnicas certas, aí sim você consegue tá falando inglês em 12 meses ou até menos. E eu tenho certeza que se você tiver comprometimento e método, você consegue chegar lá. Você tá quanto comprometido? De 0 a 10. É 10, porque se tiver 10, tem fortes chances de você estar falando o idioma daqui a alguns meses. Então olha só, nessa aula eu te mostrei quais são os 4 erros que te impedem de conseguir falar inglês. Erros que te fazem demorar anos para falar, quiçá até nunca conseguir desenvolver a sua fala no idioma. Só lembrando, qual foi esses erros que eu te falei? O primeiro deles é a síndrome do copia e cola. É você querer pronunciar as palavras de acordo com a escrita, de acordo com a fonética do português. Só que se você faz isso, na maior parte das vezes a sua pronúncia vai soar errada. O nativo do outro lado, ele não vai conseguir te entender. Por quê? Porque a fonética do português é diferente da fonética do inglês. Esse foi o primeiro erro. No segundo, eu falei sobre a síndrome do dicionário. É quando você quer focar excessivamente em entender a teoria, a gramática do inglês. Só que saiba, quando você foca excessivamente na gramática, na hora de falar, na hora de expressar e formar suas frases, você fica buscando o porquê das coisas. Agora eu vou usar o pronome, o adjetivo, o advérbio, agora eu vou usar essa estrutura ou essa, isso aqui é o will ou go. Você fica, pensando muito e o resultado é que você acaba travando. Então não cometa o erro de ter a síndrome do dicionário, de focar excessivamente na teoria. Um outro erro foi o erro de você ser um acumulador compulsivo, de você querer decorar milhares de palavras achando que isso vai te fazer falar. E eu te mostrei o porquê isso é um erro. Você não deve fazer isso, porque não adianta você saber milhares de palavras, porque quando você decora palavras soltas em excesso, você não consegue formar as suas frases, você não consegue combinar as palavras umas com as outras, e consequentemente isso acaba te prejudicando na hora de se comunicar, na hora de falar. Então nunca mais cometa esse erro de ser um acumulador compulsivo. E por último, o quarto erro é você ser o iludido do streaming. É achar que você, por assistir filmes ou séries ou escutar músicas por si só, isso vai te fazer aprender a falar inglês. Só que olha só, não vai. O que vai te fazer evoluir é você ter conteúdo nivelado, conteúdo adaptado para o nível que você tá agora. Ouvir barulho por si só não te faz evoluir. Então eu tenho certeza que quando você começar a deixar
de cometer cada um desses erros, você já vai estar um passo mais perto de conseguir aprender a falar inglês em 12 meses ou até menos. Que nem eu te falei antes, o primeiro passo para você chegar lá é saber o que não fazer, e é exatamente o que eu te mostrei aqui durante essa aula. Mas só saber os erros que atrapalham a sua evolução não é suficiente. Você precisa entender qual é a forma certa de estudar. E esse é exatamente o tema da aula 2 do workshop que sai na quarta-feira. A tríade secreta para você falar inglês em 12 meses ou até menos. Aí eu vou te mostrar os 3 pilares fenomenais e que vão te trazer resultado e que você vai ficar de queixo caído. Então olha só, já coloca o despertador. Na quarta-feira, às 8 horas da manhã, essa aula vai ser liberada, então não perca, você precisa assistir se o seu objetivo é se comunicar, é aprender a falar inglês. Para que assim você consiga se comunicar com os nativos, entender essas pessoas, formar suas frases com facilidade absurda, sabendo como pronunciar e, é claro, memorizando todo o vocabulário que você aprende. Esses 3 pilares que eu vou abordar na aula 2, eles vão te ajudar em todos esses quesitos que eu te citei agora. Então lembra, já coloca o despertador para quarta-feira às 8 horas e eu espero contar com você. Olha só, eu quero te convidar agora para nossa comunidade do Facebook do workshop. Nessa comunidade você vai poder mandar todas as suas dúvidas, eu vou estar lá interagindo, mandando todos os avisos. E olha só, cada aula 1, aula 2 e aula 3 vai ter uma atividade para você fazer, onde você vai mandar essa atividade lá no Facebook, na comunidade do Facebook. E no final do workshop, lá na última aula de finalização no domingo, vai acontecer o sorteio de uma Alexa, uma premiação para quem realmente fazer todas as atividades. Uma das pessoas que realmente estiver engajada no evento aqui comigo vai receber essa premiação direto em casa. Então se você quiser participar dessa premiação, já entra na comunidade do Facebook, que tem um botão aqui na tela para você participar. E qual vai ser a atividade? Olha só, lembra esse áudio que a gente viu aqui agora, onde eu estou me introduzindo? Eu quero que você se introduza. Como assim, Matheus? É simples, você vai fazer a sua introdução. Você vai falar seu nome, a sua idade, de onde você mora, onde você mora, as suas características, simples assim. Então vamos supor, eu vou criar um exemplo fictício aqui. Vamos supor que eu sou a Ana. I'm Anna. I'm 25 years old. Eu tenho 25 anos. I live in Lisboa, Portugal. Eu moro em Lisboa, em Portugal. I'm very shy. Eu sou muito tímida. Optimistic. Ou se não, I'm very shy, happy. Eu sou muito tímida, feliz. And hardworking, e trabalhadora. Isso aqui é um exemplo de atividade. Se você quiser acrescentar outras coisas, eu tenho 3 irmãs, eu tenho um irmão, eu tenho um filho, ou outras coisas a mais, você pode. Só que isso aqui, essas informações são obrigatórias, tá bom? Se você precisar de ajuda, não use o Google Tradutor, use o Lingui app para você buscar vocabulário. Eu não lembro como fala uma palavra específica. Vai lá no Lingui, que ele vai te ajudar a buscar e a você finalizar a sua atividade. Lembrando que você vai mandar essa atividade... peraí que saiu. Você vai mandar a atividade na nossa comunidade do Facebook. Eu vou estar lá corrigindo, te dando todos os feedbacks, e você pode ser a pessoa premiada com uma Alexa no domingo na nossa live de finalização. E eu escolhi uma Alexa como premiação porque a Alexa, assistente virtual da Amazon, eu posso falar inglês com ela, eu coloco músicas em inglês, podcasts em inglês, então é uma ferramenta de aprendizado que você pode ter, que vai te ajudar demais também. Então se você quiser concorrer a uma, entra na comunidade, ela tá aqui. Se não tem Facebook, cria um, porque vai valer a pena. Entra lá e faça, porque, gente, é real. Você pode receber uma diretamente em casa. Só que lembrando, tem critérios para você ganhar, tá? Então você precisa participar da aula de hoje, da segunda aula na quarta-feira, da terceira, tá? Na sexta-feira, e você precisa estar ao vivo comigo no domingo, beleza? Então, gente, é isso. E olha só, tem um botão aqui nessa tela para você entrar no grupo do WhatsApp. Você precisa estar lá, porque é por lá que eu tô mandando o material didático de cada aula que você pode receber para revisar todo o conteúdo. Por lá que eu mando os avisos sobre cada aula, os links e tudo mais. Então você precisa entrar para esse grupo. Se você ainda não tá lá, é só clicar no botão que tem aqui nessa tela, aqui do lado ou aqui embaixo. É só procurar que você vai achar.
So that's about it. É por isso hoje, tá? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo da primeira aula. E se o seu objetivo é aprender a falar inglês para você poder ir para fora viajar se comunicando, para você evoluir profissionalmente, ou até para você que já tá fora do Brasil e precisa aprender a falar, eu tenho certeza que se você se comprometer a participar e aplicar todo o conhecimento que você vai adquirir aqui nessas aulas do workshop, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, eu espero contar com você porque eu quero ver o seu resultado também e eu te vejo aqui na aula 2 na quarta-feira, beleza? I'll see you there, te vejo lá. E galera, o material dessa aula eu vou enviar no grupo do WhatsApp do workshop. Se você ainda não tá no grupo, tem algum botão em um lugar dessa página para você entrar e ele vai ter uma senha. A senha do material para você acessar ele é 2023. Você clica nele, vai aparecer um bloco para você colocar a senha, você digita 2023, que você vai conseguir ter acesso ao material completo de tudo que você aprendeu aqui hoje. Então vai lá, baixa ele, revisa tudo e eu te vejo na quarta-feira na aula 2 do workshop.